Olá! Nesse vídeo vamos discutir uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2018. O tema abordado na questão é a relação custo-volume-lucro. A companhia NKT apresentou uma relação dos seus custos fixos totais e variáveis unitários em determinado período a saber. Então nós temos aí essa tabelinha. Os custos fixos são os seguintes: seguros da fábrica, R$18 mil, aluguel da fábrica, R$70 mil, mão de obra direta e indireta, R$237 mil, e depreciação de equipamentos, R$25 mil, totalizando um custo fixo total para o período de R$350 mil. Agora, os custos variáveis, que são dados por unidade. A matéria-prima utilizada é de R$380, a embalagem utilizada de R$250, insumos diretos R$45, outros custos variáveis R$25, o total dos custos variáveis por unidade é de R$700. O preço de venda fixado para cada unidade é de R$1.200. Com base no custeio variável e considerando as informações disponíveis, quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no período para que a empresa tenha um lucro equivalente a 30% de sua receita total. Aqui nós temos as opções de resposta para a questão, veremos qual é a resposta correta no final desse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que observar é que o lucro que se espera obter é um lucro que representa 30% da receita total. Só que nós não temos este valor, então nós vamos ter que calcular este lucro de 30% da receita total. Vamos fazer então algumas relações para a gente conseguir chegar aí nesse cálculo. A primeira é a seguinte: a receita total ela pode ser calculada pelo preço de venda unitário, que a gente tem, que é de R$1.200, multiplicado pela quantidade vendida. Só que é essa a resposta que a gente quer para a questão. Quantas unidades precisam ser vendidas para que se obtenha um lucro que equivale a 30% da receita total? Então nós vamos usar essa informação para montar aí a nossa equaçãozinha aí para chegar no número de unidades que precisam ser vendidas. Então, primeira relação que a gente precisa lembrar: a gente consegue calcular a receita total multiplicando o preço de venda unitário vezes a quantidade. Uma outra maneira de calcular a receita total é somar, então, o custo fixo total, que foi dado, é de R$350 mil, com o custo variável total, mas o custo variável total é dado pelo custo variável unitário multiplicado pelo número de unidades. A gente ainda não tem essa informação. E mais o lucro. Então, receita total é custo fixo total, mais custo variável total, mais lucro. Bom, esse lucro deve ser 30% da receita total. Não vamos esquecer disso. Então a gente pode calcular o lucro da seguinte forma: o lucro é 30% do preço de venda unitário multiplicado pela quantidade. Então lembra, preço de venda unitário vezes quantidade é igual a receita total. O lucro tem que ser 30% dessa receita total. Então, se calcularmos 30% do preço de venda unitário e multiplicarmos pela quantidade vendida, que é a informação que a gente precisa obter para a resposta da questão, nós obtemos aí o lucro total. Bom, os custos variáveis totais, conforme a gente disse antes, podem ser calculados pela multiplicação do custo variável unitário, que no exercício é de R$700, pela quantidade vendida, que é a informação que a gente precisa obter. Unidades a serem vendidas para um lucro de 30% da receita total. Então vamos buscar aí a resposta da questão usando essas relações que a gente fez aí no slide anterior para montar uma equação para a gente chegar aí no cálculo do número de unidades que precisam ser vendidas. Então nós temos o seguinte: a receita total é igual ao custo fixo total mais custo variável total mais o lucro desejado. Então nós temos que a receita total ela pode ser substituída pela multiplicação do preço de venda unitário vezes a quantidade. O custo fixo total nós temos este valor. Ele deve ser somado ao custo variável total. O custo variável total pode ser substituído aí na equação pela multiplicação do custo variável unitário pela quantidade. E temos que somar o lucro. E o lucro pode ser substituído na equação
pela multiplicação do percentual de 30% vezes o preço de venda unitário vezes a quantidade. Então nós substituímos os elementos aí da primeira equação, estendendo um pouquinho essa segunda equação. Vamos continuar substituindo informações na equação. Nós sabemos que o preço de venda unitário é de R$ 1.200. O custo fixo total é de R$ 350 mil. Nós vamos somar ele com o custo variável total, então o custo variável total vai ser obtido pela multiplicação do custo variável unitário, que é 700 vezes a quantidade, e depois vamos substituir lá na discussão sobre o lucro, o preço de venda por 1.200. Então, aplicar aí 30% sobre o preço de venda unitário, que é de 1.200, e multiplicar pela quantidade. Passo seguinte, nós temos então que 1.200Q, preço de venda vezes a quantidade, é igual a 350 mil custo fixo, mais 700Q, que é a multiplicação do custo variável vezes a quantidade, mais 360Q. 360 é 30% do preço de venda, quer dizer, o lucro é 30% da receita, então calculamos aí 30% do preço de venda, que multiplicado pela quantidade nós chegamos ao lucro. Vamos transferir agora os elementos aí de lugar, aí, ó. Vamos passar para a parte esquerda aí da equação, o valor do custo variável multiplicado pela quantidade e o valor do lucro multiplicado pela quantidade. Então nós vamos ter 1.200Q, aí tem que trocar de sinal, né? Vamos então ter aí 1.200Q menos 700Q menos 360Q. Então 1.200Q, preço de venda vezes quantidade, menos 700Q, custo variável unitário vezes quantidade, menos 360Q, lucro vezes quantidade, que é igual, então, ao custo fixo, 350 mil reais. Nós deixamos o custo fixo do lado direito da equação. Então, nós temos o seguinte, 140Q, 1.200 menos 700 menos 360, 140Q é igual a 350 mil. Q vai ser igual a 350 mil dividido por 140. A gente passa o 140 do lado esquerdo da equação, ele está multiplicando, a gente passa ele para o lado direito e ele vai passar para o lado direito dividindo. Então, Q vai ser igual a 350 mil dividido por 140. Logo, a nossa resposta é a seguinte. A quantidade de unidades que precisam ser vendidas para atingir um lucro equivalente a 30% da receita total são de 2.500 unidades. Vamos fazer uma comprovação desses cálculos. A receita total, então, seria então de 1.200, que é o preço de venda unitário, vezes o número de unidades a serem vendidas, 2.500 unidades. A receita total seria de 3 milhões de reais. Nós vamos multiplicar, então, esses 3 milhões de reais pelo percentual de lucro desejado, que é de 30%. O lucro, então, seria de 900 mil reais. Agora vamos fazer um outro cálculo para ver se a gente chega nesse mesmo valor de lucro. A receita total, R$ 1.200 de preço de venda unitário vezes as 2.500 unidades a serem vendidas, dá uma receita total de 3 milhões. Vamos deduzir dessa receita total o custo variável total, que é o custo variável por unidade, que é de R$ 700, um dado do enunciado da questão, vezes as 2.500 unidades a serem vendidas. Esse custo variável total é de R$ 1.750.000. Vamos deduzir agora o custo fixo total, um outro dado do enunciado da questão, que é de 350 mil. Nós chegamos então ao lucro de 900 mil reais, confirmando então que os nossos cálculos estão corretos. A resposta correta da questão é a seguinte: com base no custeio variável e considerando as informações disponíveis, quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no período para que a empresa tenha um lucro equivalente a 30% de sua receita total? A resposta, então, é aquela constante da letra C. Serão, então, 2.500 unidades a serem vendidas para que se alcance um lucro que equivale a 30% da receita total. E aí, você gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá a sua curtida, dá o seu joinha, inscreva-se no canal caso você ainda não tenha feito isso. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.